Estás borralho ou não estás borralho com Charles do Bronx, Ilia Topuria, chegou a semana? Duas coisas. Um cara rápido, pugilista, pegador, nocauteador, transmite bem a força para peso leve? Ponto de interrogação. A diferença de tamanho vai fazer um peso? Ponto de interrogação. O Topuria e o Charles, a diferença de tamanho vai gritar na encarada, tá? Se prepare para isso. Mas Sim. e aí? Tá cagado ou não tá cagado, André? Cara, claro que eu tô. Cara, claro que eu tô. O Charles lutou, o cagaço bate, meu irmão. Aquela pontada que vocês sabem bem como é, já chega chegando. A topeira saindo da toca, né, André? O urubu beliscando a cueca. Exatamente, ele. Cara, todo mundo fica nervoso. Porque o Charles é esse cara. Ele é esse cara caótico, né? Esse cara que leva a luta para esse lado, para esse caos. Não, dificilmente ele faz lutas muito seguras. É sempre com emoção. Eu acho que é por isso que ele é um cara tão cativante. Contra o Topuria, é o perigo, porque é tudo isso aí que você falou. Sim, é um cara que impõe, é um cara rápido, um cara que combina, é um cara completo, um cara jovem, é um cara que está em ascensão. Mas é aquilo, a categoria é de cima, o tamanho vai ser outro. O Charles não pode começar devagar, o Charles tem que começar arisco, tem que começar esperto e principalmente, já foi falado isso aí por outros analistas, até pelo Caio Borralho falou isso, eu achei muito legal da parte dele, essa análise que ele fez lá no podcast do nosso amigo Alexandre Lemos, na roda da Discord, que o senhor está devendo uma ida, inclusive, à roda da Discord. Tudo bem Tô que teu fora. moleque nasceu Não agora, o mais reforço novo, concorrente. não reforça, tá certo. O Caio falou o seguinte, cara, que o Charles tem que fazer o Topuria pisar no pé de trás. Ou seja, não dá para o Topuria marchar para frente, colocar na grade ali e deixar ele fluir. Tem que marchar para frente, que é o jogo que o Charles faz. É perigoso tomar a mão no processo? Claro que é. Mas a mão do Charles também é pesada, galera. Sabe? E é no Eu ia, peso eu ia leve. falar isso, André. O Charles, ele tem o seguinte, beleza. Tem todo o esquema, né? Um bate com a mão esquerda, outro bate com a mão direita, ou se movimenta para acabar. Mas o Charles, ele tem a capacidade, a gente viu isso muito na luta contra o Gate, contra o Chandler, até contra o Poirier. Ele tem a capacidade de, através de ser tão ofensivo, tão agressivo, o Iri Prohaska tem a mesma capacidade. Eles são tão agressivos, tão ofensivos, que eles geram um caos no adversário de tudo que você está ensaiado ali vai para fora e você tem que reagir no instinto. Por quê? Você não está esperando um adversário tão suicida daquela forma, então você às vezes tem que reagir mais rápido do que você gostaria, porque o lutador ele quer estudar para ele ter certeza de onde ele vai se colocar. Só que às vezes vem uma avalanche tão grande que, entendeu? Você meio que tem que reagir. Então o Charles ele tem a capacidade de te tirar da zona de conforto e te botar no meio de um caos. O Topuria nocauteou o Volkanovski, o Topuria nocauteou o Holloway, ok, mas foram lutas estudadas, temperadas, em que ele foi comendo pelas beiradas. Ele talvez não tenha tempo para isso contra o Charles. É tipo assim, reage aí, irmão, alguém vai cair agora. Pode Vai ser ter que que seja improvisar. ele. Vai ter que improvisar, né? E outra coisa, a diferença de tamanho, o Topuria acabou de dizer que ele vai estar pesando 81 quilos no dia da luta. Eu não sei se o Charles é muito mais pesado do que isso no dia da luta, porque o Charles é um cara pesado, mas não tem dificuldade às vezes de bater o peso, mas muito mais do que 81. Você acha que o Charles ganha 15 quilos? Não, não, acho que não. Mas assim, vai estar com 81 no dia da seguinte da luta? Mas como é que ele faz essa conta? Como é que ele já sabe disso hoje? Ele diz que está tudo metrificado, É, vai, esse é o vai, cálculo dele. vai recuperar 11 quilos, né? Eu acho que o Charles não recupera tudo isso, não. Eu acho que não. Eu Mas vamos imagino. imaginar que seja Mas elas perto por disso, elas. talvez. Mas perto É, disso, eu acho. Perto é. disso. Tem o lance do tamanho. O Charles é bem mais alto que o Topuria. Então a gente está falando de joelhada, de clinch, de chute alto, entrando mais fácil. Então o Charles Frontal. precisa frontal, que pode pegar no queixo, se o Topuria der uma baixadinha. Então, assim, a gente precisa, o Charles precisa usar a altura e a envergadura, que é a maior vantagem física que ele vai ter nessa luta, né? O Charles vai usar, aí o Charles também é uma Ah, caixinha de surpresas, né? não sei, cara. Não sei. Não sei. Ele sempre. Cara, pode ver, cara. Ele sempre entrega, velho.
Ele sempre entrega aquilo ali. Caos, porrada, Ele, vai pra é, cima. Só que às vezes emoção. é, Ele vai às entregar vezes emoção. Eu não tenho nenhuma, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o ele Charles vai vai entregar entregar, Renato. emoção. O Só não sei se lance é vai vencer. o lance é ser pego no processo, entendeu? Como ele já foi pego no processo e recuperou, e ganhou a luta. Como ele já foi pego no processo e não se recuperou, o Islam foi lá e o finalizou. Então, e isso aqui é mágico, isso aqui é lindo da luta. A gente vai jogar dominó, a gente vai fazer um prognóstico, mas a gente só vai saber mesmo na hora que os caras saírem na porrada. A luta é muito equilibrada, tá? Eu vejo muita gente falando que o Charles vai ser nocauteado, que não vai sobrar nada, não sei o quê. Ainda tem muita desconfiança no nome do Charles, o que eu acho um pouco de disparate. É um cara que sempre conviveu com essas críticas, sendo a zebra em lutas que, assim, sabe, ele claramente ele tinha a superioridade dos números, dos recordes, das habilidades, muitas vezes da idade, da força, do tamanho, e ainda assim a galera precificando contra ele. Não estou dizendo o Brasil, é no mundo todo, né? Então, a luta é difícil, mas eu vejo um Charles, cara, com totais condições de ir lá e vencer. A diferença de tamanho é muito grande, cara. A diferença de adaptação ao peso e principalmente, velho, experiência, cara. A experiência. O Topuria nunca lutou com um cara com essa experiência. Ah, lutou com Holloway, com Volca, tudo bem, mas foi na categoria de baixo, sabe? São animais diferentes, cara. Você que postou a foto do Topuria do lado do Raul Rosas e do É Charles do muito lado do Raul grande a Rosas. diferença. É bizarro. É. Parece tipo eu e você, assim. Não, não é não. Tem foto online que depende do ângulo, eu tô até um pouquinho mais. Bom, Não, não sei, não. é possível, é possível. Bom, e se o Charles vencer o Topuria, tem 2 recordes aí. É o primeiro. Aí, ó. Ah, Topuria e o Raul Rosa também é pô, peso galo, né? é. É a É diferença, algo grande. de tamanho é relevante, né? É. Bom, A gente já e viu. detalhe, A, André. a gente já viu Não, o Topuria nos 70 quilos, que foi contra o Jai Herbert, que foi de 70 quilos, né? sim. Agora, o detalhe que eu vou falar para a foto aí, pessoal, que os bodybuilders entendem desses detalhes, na foto com se você notar, o Charles está atrás do Topuria, você vê o ombro, né? E o Topuria está na frente do Raul. Então ainda tem um efeito aí de que a favor do Topuria. Essa É. diferença acontece com um efeito a favor do Topuria. Eu acho que vai assustar um pouco a diferença na pesagem. E se o Charles ganhar, ele é o primeiro da história a reconquistar o cinturão dos leves, né? Um campeão que deixou de ser e voltou a ser, é o primeiro. E também ele será o primeiro campeão dos leves da história a conquistar o cinturão com mais de 35 anos. Então, É. 2 recordes históricos a favor do Charles na mão. E vamos falar a verdade aqui, número 3, o Topuria é hoje o maior candidato à próxima superestrela do UFC, talvez junto com o Khamzat Chimaev, mas aí o Topuria tem uma pegada mais ocidental do que o Khamzat É. Chimaev. Talvez a grande aposta aí para o Dana White de novo McGregor, né, algo análogo a isso, é o Topuria. E se o Charles, que já está no final de carreira, né, mais para o final de carreira, demolir o Topuria e ficar claro que o Topuria não pertence à divisão até, porque pode acontecer. Pode ser que o Topuria, Pode. com toda a força dele, bote o Charles nem pisque. A gente viu o McGregor batendo no Nate Diaz e não acontecendo nada. O McGregor tinha o toque da morte no peso É. pena, foi lá com o Nate Diaz, botou, opa, não se mexeu, o mundo é diferente nessa É. categoria aqui, né? É. Então pode ser que aconteça e, se for o caso, meu camarada, o Topuria fica sem o que fazer, porque ele não consegue bater 66. Se peso leve não for para ele, quem ele vai lutar na sequência? Com o Tsarukian? Não sei. Eu sei É. que, assim, pode ser uma noite terrível pro Topuria também. Também. É. O lance é que a gente não sabe como vai converter o Topuria no 70 de velocidade, cara. Porque eu acho que a letalidade do Topuria, claro, tá na mão que é pesadíssima, mas ele é muito rápido, velho. O cara joga aquela combinação de 1, 2, 3, 4, 5 golpes, cabeça, corpo, é uma avalanche. Mas ele faz isso indo para cima dos caras, entendeu? No 6-6. Se no 70 ele chegar com essa velocidade, e se ele impor o jogo para cima do Charles, ele tem condições sim de nocautear o brasileiro, galera. Tem, totais. Mas vai ser um jogo de xadrez. O Charles experiente, malandro. E outra coisa, né? Tá com o Mago Azul, né?
o Mago Lima, o Mago Azul. Não sei se o Leandro tem a foto do Mago Azul aqui do Diego Lima para botar aí, mas o que vem fazendo de Ian Gary para cá, meu amigo, os caras da Shootbox estão dando aula, né? Diego Lima no modo Mago Azul, meu irmão. O nerd Diego Lima tá fazendo chover, cara, porque os atletas estão lutando de forma muito inteligente. Ah, é o Mago Azul aí. É, amigo, o Mago Azul Será é que a sinistro. concorrência com o Pablo Sucupira trouxe a última versão do... Bom, Atualizada. A versão e atualizada, atualizou o prompt. outra coisa que pode acontecer, o Topuria tem a base no wrestling, né? Ele vem do wrestling, da Geórgia, é mesmo lugar do Merab. Só que assim, o Charles tentou a queda, defendeu base dura, ele pode dar umas costinhas, né? Meter um ganchinho, sair pela Demian Maia aqui na grade, ó. Chega a sair na... Hã? Sair nas... Hein? Chama! Sair nas costas. Sair nas costas aí do Topuria não é impossível também, não. Cara, o Charles tem que ser inteligente, cara. Vamos trocar até alguém cair pra frente ousado, aí já fico cagado. Mas, porra, não, tem que cair pra dentro balançando, leg, né? Ó, mexendo a cabeça, irmão. Se entrar aqui, ó, rei. Se entrar rei, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser, cara, tem que ser tático. Tático, inteligente. Gostaria as duas lutas mais táticas do Charles que eu vi na minha vida foram, curiosamente, as duas últimas, contra o Dariush, tirando o Tsarukian, contra o Dariush e contra o Michael Chandler. Ele parecia um lutador mais maduro. Então é isso que a gente quer. Um joelho de encontro, um chute alto sai, aí uma combinação com entrada de queda. E posso te falar? Porra! Posso te falar? Contra o Chandler, ele tava machucado, velho. Tava com o joelho bichadaço, velho. Bichado. Entendeu? Várias lutas ele lutou machucado. Esse já me falou. Cara, se não tiver um machucadinho ali, é que o camp não foi do jeito que tinha que ser. Machucado todo mundo tá sempre, né, Renato? Esses caras nunca lutam inteiros, né? Os caras nunca lutam inteiros. É isso. Sábado vai acontecer. Sábado, prepare sua voz, que provavelmente vai perdê-la. Porque vai ser um dia daqueles, né? Pô, meu irmão, o cinturão tem que voltar, velho. O cinturão tem que voltar. E o cinturão do Pantoja tem que ficar. A torcida todo mundo tá para isso aí, né, cara? Claro que a gente, ali na hora, se o Topuria vencer, se o Kai Kara-France vencer, profissional, vão narrar o nocaute, a finalização ali. Não do mesmo jeito se fosse o brasileiro, mas, pô, se o cinturão... O Brasil tá 0-8 em main events em 2025, André. 0-8. Vamos lavar a égua esse sábado. Imagina, Pantoja e Charles perdem. Puta que pariu. A gente nem volta segunda-feira, né? Porra. Nem tem programa segunda-feira. Nem tem programa. Bota luto. Bota uma tela preta aí, luto. Falta só cair o míssil no Carrano, aí acaba o podcast de vez. Acaba logo esta bodega.